Antes de fazermos a atividade número 6, eu vou explicar o texto que está escrito na lateral aqui dessa figura, que é sobre lugares geométricos. Então, eu queria que você seguisse a leitura em seu caderno, na sua PET, para, na sequência, eu explique o que esse desenho quer dizer. Lugar geométrico de uma figura lugar geométrico é uma figura formada por todos os pontos do plano que tem uma determinada propriedade em comum. Por exemplo, a circunferência, que é essa que a gente está considerando, é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, ou seja, que têm a mesma distância de um ponto fixo, considerado como centro, que é esse pontinho O. Qualquer segmento que tem uma de suas extremidades no centro da circunferência e a outra extremidade em um dos pontos da circunferência é denominada de raio da circunferência. Então, nós temos aqui o raio OA, OB, OC, OD, OE, OF e OG. Diâmetro de uma circunferência é um segmento de reta que passa pelo seu centro e tem suas extremidades na circunferência. Por exemplo, nós temos de B até G, sendo o exemplo de um diâmetro, e C até F, um outro exemplo de diâmetro. Note que a medida de um diâmetro da circunferência é o dobro da medida de um raio desta circunferência. Então, vamos considerar o que esse textinho acabou de nos dizer. Quando a gente está trabalhando com lugares geométricos, são pontos que têm uma certa característica de uma figura. Levando em consideração essa circunferência, nós temos que levar em consideração o raio e o diâmetro. O que é raio? Raio é uma reta que a gente faz na figura que obrigatoriamente tem que passar por esse centro, tem que ter início nesse centro, que foi chamado de ponto O. Então, eu tenho que de O até A é uma medida de raio, de O até G é outra, de O até D é outra, e todos eles têm a mesma medida. Os raios sempre têm a mesma medida. E diâmetro é uma reta que a gente traça na figura saindo de um ponto da circunferência e chegando no outro, mas obrigatoriamente passando por esse ponto central. Então, de B até G, a gente tem um exemplo de diâmetro, porque é uma linha reta que sai de um ponto e chega a outro, passando pelo centro. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: se eu tenho um raio de 10 centímetros de comprimento, o diâmetro dessa circunferência vai ser 20. Por quê? Porque nós temos dois pedacinhos de 10. 10 mais 10, 20. Se eu tivesse, por exemplo, o raio dessa circunferência vale 4. Qual que seria o diâmetro dela? 8, porque a gente soma 4 mais 4. Ou a gente poderia ter o seguinte também: se o diâmetro dessa circunferência for igual a 10, diâmetro, todo esse segmento aqui, quanto que mediria apenas o raio? 5, porque existe essa relação entre dobro e metade entre esses dois lugares geométricos da circunferência.